A reunião de ontem deixou o regime apavorado, deixou o sistema em pânico. O regime está prestes a cair. Daí Hugo Mota resolveu proibir reuniões em comissões da Câmara. Olha aqui, Hugo Mota proíbe reuniões em comissões da Câmara. PL tinha convocado encontros durante recesso parlamentar. A reunião de ontem criou pânico no sistema, criou pânico no regime. O regime está prestes a cair. E Hugo Mota sabe que vai ser preso. Por que ele vai ser preso? Porque ele está de mãos dadas com Lula. Simplesmente isso. Tem pessoas que acham que no Brasil a Centrão, até alguns parlamentares, o Centrão, não existe Centrão. Existem parlamentares corruptos que querem, obter o máximo do governo em verbas, né? Em dinheiro. Simplesmente isso, cara. Porque toda vez que a esquerda ganhar, eles vão estar fechados com a esquerda. Um exemplo é o Lula. Não precisa Lula negociar nada com o Hugo Mota, é tudo fachada. A questão do IOF, você acha que o Hugo Mota não sabia que o Alexandre de Moraes ia puxar para ele? Você viu o Hugo Mota criticar as ações de Alexandre de Moraes? Você não viu. Quem criticou foi a galera da direita. Mas o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, ficou calado, porque ele sabe que tudo isso iria acontecer. Afinal de contas, houve diversos encontros, almoços, entre os presidentes do Senado, da Câmara, com os ministros do STF e o Lula. E daí você fica achando que o Centrão, olha, porque o Centrão é puxado para a esquerda, Centrão é esquerda, pronto. Vou falar logo para vocês, Centrão é esquerda. Vou voltar lá atrás para poder comprovar o que eu falo para vocês. Lembra de quando o presidente era Bolsonaro? Quando Bolsonaro era o presidente do Brasil? Bolsonaro teve que negociar com o Centrão. E olha que era para trazer a prosperidade do Brasil. E precisa negociar o que é bom para o povo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Então esses camaradas aí que se dizem do Centrão são contra o país. Simplesmente isso. Eles estão contra o país. E para você poder passar algo que você quer, você precisa negociar. É assim. Infelizmente, o Hugo Mota está literalmente fechado com Lula. Quando esse sistema cair, quando esse regime cair, esse camarada aqui precisa ser preso. Porque ele é conveniente e omisso. Conveniente a tudo que Lula faz. Ele apoia tudo que Lula e que o Alexandre de Moraes faz. Então ele precisa ser preso quando este regime cair. Não só ele, o Davi Alcolumbre também. Hugo Mota proíbe reuniões em comissões da Câmara. Ele tinha convocado encontros durante o recesso parlamentar. Tudo isso aqui é porque a reunião de ontem foi satisfatória. 100% de êxito, de acerto. Os caminhoneiros e o agro, fechado com Bolsonaro, vai parar o Brasil. E quando esse regime cair, esta criatura aqui, esse merdinha, precisa ser preso. Não tenha medo de nada. Tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo é crimes. É crimes. E isso tudo vai acabar. Tudo que ele está fazendo é crime. Ele já rasgou a Constituição. Eles atropelaram a Constituição. Tudo que ele está fazendo é crime. Jair Messias Bolsonaro não tem medo porque ele sabe que tudo que o Xandão está fazendo é crime. É crime atrás de crime. O futuro do Alexandre de Moraes é a prisão, cara. É a prisão, o cara tá descontrolado. A Globo ficou literalmente contra o Alexandre de Moraes. A Globo aqui, a Globo News, literalmente contra o Alexandre de Moraes. E em pleno desespero ainda, né? Porque eles sabem que o Alexandre de Moraes excedeu
Um absurdo. O cara é um psicopata nato, meu irmão. Um psicopata. Vamos lá, preste atenção aqui o que diz aqui o Demetrios. Vamos lá. É isso que Bolsonaro quer. Quer dizer, se houver uma ordem de prisão por essas declarações ou por alguma postagem, então Alexandre de Moraes terá feito o jogo inteiro do bolsonarismo. Porque quando se fala de medidas cautelares, elas têm que ter algum sentido. As outras medidas cautelares adotadas por Alexandre de Moraes têm sentido. Tem sentido, se destinam a interromper uma atividade criminosa que já aconteceu. Eu, aqui outro dia, disse que achava inclusive moderada a decisão do Supremo em relação a essas cautelares, que a gravidade do crime cometido em associação por Jair e Eduardo Bolsonaro mereceria uma prisão cautelar. Eu continuo achando isso, mas a medida cautelar de proibir o uso de redes sociais ou declarações não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido e tem a ver com a obsessão de Alexandre de Moraes com redes sociais. A obsessão de adotar medidas para calar réus. Isso não faz parte de cautelar em lugar nenhum. Isso não faz parte da legislação. Mandar o réu não falar mais. Eu não vejo, inclusive, muito motivo para proibir presos, condenados, de se expressarem. Frequentemente, a expressão dos réus se torna prova contra eles no processo. Na verdade, nós sabemos da totalidade dos crimes de Eduardo e Jair Bolsonaro por postagens. Eduardo Bolsonaro postou se gabando de ter conseguido tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, agradecendo Donald Trump pelas tarifas. Isso é prova contra o réu. Entretanto, colocar Bolsonaro na cadeia pelas declarações que ele fez, posando de vítima, é um absurdo e só serve para a propaganda do bolsonarismo. Ele tem que ir na cadeia porque conspirou com Donald Trump para adotar sanções contra o Brasil. Não porque se fez de vítima numa declaração. Só para dar um registro aqui, essa informação sobre a intimação dos advogados do ex-presidente Bolsonaro, do nosso Márcio Falcão, nosso setorista do Supremo Tribunal Federal, que passou a informação para a gente aqui. Então, quero agradecer aqui ao Márcio. João, eu quero te ouvir, então, sobre o que a gente tem assistido nas últimas horas, né? Porque a gente pode classificar como últimas horas essa tensão aumentando entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro e o entorno dele vão querer escalar toda a situação, até para produzir uma prisão contra ele por um motivo mais, como o Demetrio colocou, eu vou na linha dele, um motivo totalmente espúrio, como uma declaração qualquer. É óbvio que eles vão fazer isso. O que não é óbvio e o que não deveria acontecer é o próprio Supremo, o próprio ministro Alexandre de Moraes dar a plataforma para isso, com uma cautelar claramente fora de lugar. O Bolsonaro está proibido de ter voz? Não tá. Tanto que ele nem está proibido de dar entrevistas para a imprensa. Isso continua permitido. Foi proibido exclusivamente o uso das redes sociais. De que maneira o uso dele das redes sociais impediria a investigação? Aparentemente nenhum. De que maneira esse uso das redes sociais permite que o crime continue, o crime de conspirar nos Estados Unidos junto ao Trump? Por acaso é por meio dos posts públicos do Bolsonaro que o Trump foi lá e ficou sabendo, tomou suas decisões? É óbvio que não. Ao tomar essa decisão, e ainda com um detalhe a mais, hein? Vamos deixar claro. O Alexandre de Moraes deixou claro que também estão proibidas as veiculações em outros perfis de redes sociais de falas do Bolsonaro. Mas se um terceiro publica algo que eu disse, isso não está nem no meu controle. Então agora o Bolsonaro falou para um grupo de pessoas, inclusive repórteres, gente tirando foto, falou para um grupo de pessoas, se algum deles, e fizeram isso, colocaram na rede social, então ele pode ser preso por conta disso. Foi em função disso até que ele evitou dar entrevista, inclusive para a imprensa, porque ele tem medo que e que canal de imprensa, ao conseguir uma entrevista, não publicaria nas suas redes sociais que conseguiu a entrevista com o Bolsonaro. Então, tem uma situação esdrúxula, em que ele pode ser preso por violar uma medida cautelar por uma decisão de um terceiro, de publicar ou não algo que ele falou. Então, se criou-se com essa decisão inexplicável, e que pelo menos até agora eu não vi explicação, uma situação esdrúxula como essa. Ele tem que prestar esclarecimentos por ter falado, mas ele está proibido de falar, por acaso? Lembrando que ele é investigado. Tem uma comparação justa que eu já vi ser feita, de que o Lula em algum momento foi cerceado o direito dele de se manifestar também, depois até ele conseguiu dar entrevistas para a imprensa. Mas ali ele já era um condenado, cumprindo pena inclusive. O Bolsonaro, nesse crime que é de agora, ele é um investigado. Em outros crimes ele é um réu, nem condenado está, com base no que tiram a voz dele. Lembrando que a rede social é onde a gente tem voz pública hoje em dia, onde todo mundo... E no desespero do sistema, de todo o regime, com as ações do Alexandre de Moraes,
é justamente isso aí. Tudo se voltar contra eles mesmos. É o que vai acontecer. É o que tá acontecendo. E todos eles são cúmplices disso aí, cara. De ter alimentado um monstro, né? Porque o Xandão é um monstro. É um monstro alimentado por eles. Por eles também. Fux contrariou Moraes, né? Foi literalmente contra as ações do Alexandre de Moraes. E causou uma briga, um descontrole no STF. Há uma divisão agora, neste exato momento, no Supremo Tribunal Federal. É a terceira vez, né, que ele diverge. Mas lembrando que ainda é a minoria. É a minoria. Que seria Cássio Nunes, o Mendonça e o Fux. Mas é uma ótima notícia, né? Tá mudando alguma coisa. Tá surtindo efeito. As sanções vindas de Donald Trump. É isso aí, cara. Vamos ver aqui, né? Vamos lá. O repórter Márcio Falcão ajudou aí a traduzir esse voto. O ministro Fux foi o único que votou contra as medidas cautelares. Ele disse que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. Fux também afirma que a PGR e a Polícia Federal não apresentaram provas novas e concretas de qualquer tentativa de fuga de Bolsonaro. Portanto, Fux não viu elementos que justifiquem medidas gravosas. Lembrando, pessoal, que o ministro Luiz Fux, ele não perdeu o visto. Não perdeu o visto dele, né? Pouparam ele, né? Pouparam o Cássio Nunes, o Mendonça e o Fux, né? Ainda bem que, pelo menos, tem alguém que pensa fora da bolha, né? Que é o Fux. Ainda bem. Mas o que a gente, brasileiro, espera é que tudo volte à normalidade. Porque o Brasil está indo para um buraco por conta desta sede de poder, sede por ideologia, por implantar um regime no Brasil, do qual eles achavam que seria fácil, que não vai ser. Não vai ser. Aqui não é Venezuela, aqui não é Nicarágua, aqui não é Cuba, aqui é Brasil. Aqui tem homens, tem mulheres que vão lutar até o fim, derramar o próprio sangue se for possível, para que isso não aconteça. Vocês acham que a gente entregar o Brasil de mão beijada para vocês? É óbvio que não. Nós somos a maioria. Somos a maioria, né? O Brasil resiste e vai vencer tudo isso. Esses dias serão dias tristes, né? Difíceis. Mas nós vamos vencer. Beleza? Tudo que acontecer em relação à paralisação, greve dos caminhoneiros, paralisação do agro, povo nas ruas, eu vou estar aqui trazendo vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Para você que é novo no canal, cai aqui de paraquedas, não me conhece ainda, meu nome é Chino Mira, está no canal Ponto de Ignição. Como prometido, eu falei que iria mandar um abraço, né? Alguns seguidores daqui do canal, né? Um forte abraço para Elídia de Marco, para R. Silva e para Antônia Cristina. Forte abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Só faltou colocarem aqui de qual cidade e qual estado você fala, você segue aqui o canal. E os demais que colocaram aqui, pode colocar nos próximos comentários em outros vídeos que eu vou estar analisando, vou estar vendo, tá bom? E provavelmente vou estar falando aqui, mandando um abraço pra você. Um forte abraço pra todos vocês que me seguem. Me perdoe se por acaso eu não citei o teu nome aqui, tá bom? Eu vou fazer uma relação maior aqui pra poder mandar um abraço pra todos que me acompanham. Muito obrigado pela forte e maravilhosa audiência de vocês. Deus vai honrar o teu povo e nos vai trazer a vitória. Muito obrigado por tudo, forte abraço e até o próximo vídeo.